Quando a codependência ultrapassa os limites da dependência, você deixa de viver a própria vida para viver a vida do outro, vivendo em função do outro, para agradar o outro. Percebe que tudo é o outro? Este é o nosso assunto de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E você, já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então aproveita e se inscreve. Aqui tem bastante conteúdo que pode lhe ajudar. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like que vai ajudar muito o meu trabalho. E eu já lhe agradeço. Algumas pessoas hoje vivem uma codependência que ultrapassa os limites da dependência. Vamos entender a definição de dependência. Dependência é a qualidade de dependente, subordinação, sujeição. Podemos dizer que é aquele que depende. E a definição de codependente é aquele que depende juntamente com o outro. No caso aqui da dependência química, o dependente é dependente da droga e o codependente é dependente do dependente químico. Faz sentido isso para você? Codependente é também aquele que está envolvido familiar ou emocionalmente ou ainda afetivamente com uma pessoa com comportamentos destrutivos ou disfuncionais, como a toxicodependência, pela qual ele é afetado. Aqui a palavra pode ser meio complicada, mas toxicodependência significa a dependência de álcool ou de outras drogas. Muitas pessoas que são codependentes vivem uma codependência excessiva e não sabem que são codependentes. Não sabem nem ao menos o que é codependência. Eu vou citar aqui apenas alguns sinais da codependência, porque aqui no canal já tem vários vídeos onde eu falo sobre codependência. Aliás, o assunto principal do nosso canal é sobre dependência química e codependência. Deixa aqui nos comentários se você já conhece a codependência e se você se identifica como codependente. Agora, continuando. Os sinais mais comuns da codependência é viver em função do outro, tentar controlar o outro, tentar salvar o outro, assumir as responsabilidades do outro. O outro, no caso, é o dependente químico. E quando a codependência ultrapassa os limites da dependência, as consequências são, no geral, negativas. E por que ultrapassa os limites da codependência? Aliás, da dependência? Porque você perde a própria identidade, perde a autoestima, o autorrespeito, onde o dependente lhe ofende e você continua alimentando uma esperança de que ele vai mudar e tudo vai ser diferente. Mas em muitos casos você já vivenciou anos a mesma situação, se iludindo que tudo ia mudar e vive submissa, dependente. Alguém deixou aqui nos comentários que já se separou do dependente, mas continua codependente. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre esse assunto. Se separou, mas continua codependente. E mesmo a pessoa mandando-a embora de sua vida, ela continua mendigando o amor que ela espera receber do dependente. Alimentando uma dependência afetiva, emocional e às vezes sexual. E em muitos casos, a pessoa codependente trabalha para sustentar o dependente químico. E mesmo assim, vive submissa e humilhada, com medo de ser abandonada. Ela se sente tão dependente que não tem ação para conseguir sair desta relação da qual ela é totalmente dependente. Outro ponto muito negativo é quando a codependente ou codependente ultrapassa a dependência. A pessoa ela desenvolve crenças totalmente erradas, como por exemplo, acreditar que não consegue sair deste relacionamento, desta dependência, acreditar que se deixar esse relacionamento vai viver sozinha porque não consegue outro relacionamento, ou porque ele é muito bom para ela e só quando está no uso é que fica diferente. A perda da identidade, a autodesvalorização e a baixa autoestima são algumas das características de quando a codependência já ultrapassou os limites da dependência. O dependente tira todo o sentido da vida do codependente. Ela sente pânico quando pensa em sair dessa dependência. Sente uma espécie de abstinência. Alguns têm crise de ansiedade, entram em depressão, deixam o autocuidado.
Estas são as consequências graves que a codependência já ultrapassou todos os limites da dependência. Você não tem importância mais. Esta é uma codependência excessiva. E se você se identifica como uma pessoa codependente excessiva, você precisa buscar ajuda profissional. Mesmo que não seja comigo, procure um outro profissional. O importante é você tratar a sua dependência emocional. E agora, você já se reconhece codependente? Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like. A pessoa que é codependente, ela tem uma tendência a se envolver em relacionamentos onde ela acredita que vai ajudar o outro ou vai salvar o outro. E se você ainda tiver dúvida sobre o que é codependência, assiste os vídeos que tem aqui no canal falando sobre codependência. E como a pessoa já tem essa tendência à codependência, uma pessoa de má índole pode com facilidade se aproveitar de sua carência afetiva e com isso manipular e usar de maneira que lhe for conveniente. E como lidar com esta codependência que já ultrapassou os limites da dependência? Eu já citei que primeiro a pessoa precisa se reconhecer codependente, buscar ajuda profissional e se ajudar, ou seja, fazer um esforço para conseguir uma mudança, mudar os comportamentos, abrir possibilidades de romper com essas crenças que lhe mantêm prisioneiras ao outro, deixar de fugir da sua própria vida para viver a vida do outro, se esconder na doença do dependente químico. Por que o dependente químico? Ele se esconde na dependência química, nas drogas, e você se esconde na própria vida do dependente químico. E se você se identificou como codependente, precisa buscar ajuda. Acreditar que você consegue mudar e trabalhar a autoestima, buscar se valorizar, buscar o autoconhecimento. E se você está vivenciando esta situação que eu descrevi, buscar relacionamentos saudáveis. Mas antes você precisa mudar a sua maneira de se relacionar, descobrir os motivos dessa dependência afetiva, se libertar dessa relação de dependência afetiva, onde você vive submissa aos comportamentos do outro. Pare de acreditar que você pode salvar o dependente químico, que você vai fazer com que ele pare de beber ou de usar droga. Você não é responsável pela vida dele, mas você é responsável pela sua. Então, será que não está na hora de você deixar ele viver a própria vida e você viver a sua? Às vezes a pessoa está tanto tempo vivendo a vida do outro que não sabe viver a sua. Fica esperando o que o dependente tem para lhe dar. Enquanto ele passa dias no uso, ela vive no auto-engano. Não quer enxergar que no uso o dependente químico só precisa de sua droga de preferência. Pare e pense um pouco. Se você tem esse comportamento, comece a se responsabilizar apenas pela sua mudança, porque você não vai conseguir mudar o outro. Nós não conseguimos mudar o outro, conseguimos apenas mudar nós mesmos, e um pouco. Deu para entender o que acontece quando o codependente ultrapassa os limites da dependência química? Então, eu agora vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, curtir e muito obrigada. Eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.